Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Todas as pedras vivas do Senhor, amados irmãos, pastor da igreja vai nesta noite encerrar o tema As Duas Sementes. Hoje, a parte 3. Livro de João, capítulo 8, versículo 43. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Oremos ao Senhor agora. Pai querido, Pai amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus soberano, Deus e Senhor dos céus e da terra. Hoje, Senhor, com olhos iluminados, nós reconhecemos a Tua soberania. Sabemos que o Senhor tudo faz como lhe aprouver. Tu és soberano. Ninguém pode frustrar os teus planos, ninguém pode contradizer a tua vontade. E entendemos, porque a tua palavra nos ensinou, que o Senhor teve o direito de fazer neste mundo vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ira destinados à perdição e vasos de misericórdia que para a glória o Senhor preparou de antemão, os quais somos nós, os que cremos na Tua palavra, os que acreditamos na Tua verdade, os que confiamos nas Tuas promessas e no Teu poder, a quem o Senhor chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E queremos nessa noite, meu Senhor, que mais uma vez o Teu Espírito venha nos dar entendimento sobre todas as coisas que forem faladas deste altar, que saírem aqui deste púlpito como alimento sólido para o nosso espírito, para que não sejamos mais como meninos, mas que, mediante a prática da Tua palavra, saibamos discernir não apenas o bem, mas também o mal. Nos levantamos para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza que se levante contra a verdade da Tua palavra. E isso nós o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Senhor, hoje que o Senhor já iluminou os olhos do nosso coração através do conhecimento da palavra, nós entendemos de uma maneira muito clara que há neste mundo duas sementes. Existe nesta terra os filhos de Deus, os predestinados para a salvação, e os filhos do diabo, que foram destinados por Deus para a perdição. Os predestinados para a salvação, quem são? São os filhos que já existiam com Deus como espíritos angelicais antes da fundação do mundo. Quando Deus nos criou, Ele criou o nosso espírito, a sua imagem e semelhança, e isso Deus o fez quando? Antes dele fundar o mundo. Nós tivemos, todos nós, uma pré-existência com Deus. Então,
segundo o propósito de Deus, segundo o conselho da sua vontade, Ele nos predestinou a este mundo, a Bíblia diz isso, e o teu espírito foi revestido de pele, de carne, de ossos, de tendões, e tu passastes a ter uma existência humana. Os destinados para a perdição são anjos decaídos, alguns daqueles anjos, uma terça parte dos anjos, que Lúcifer arrastou com a sua cauda, quando ele promoveu aquela rebelião nos céus contra Deus, e que, a partir de Caim, aprove a Deus também permitir que aqueles espíritos decaídos tomassem uma forma humana. Assim como os filhos foram revestidos de carne, também o diabo se revestiu de carne, a partir de Caim, é claro. Nós vamos ver isto no livro de Romanos, capítulo 9. Confira, por favor, na tua Bíblia, página 189 da minha. O apóstolo São Paulo disse assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Claro, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o direito de fazer o que Ele quer. Quem é o homem para contradizer Deus? Quem és tu, homem, para discutires com Deus, diz o Senhor. Que diremos, pois, versículo 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, quer dizer, com muita paciência, os vasos de ira preparados para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja, irmão, Deus teve o direito. Nós, os que cremos, nós que quando ouvimos a palavra da verdade, cremos na palavra da verdade, do Evangelho da salvação, fomos selados com o Santo Espírito, nós somos os vasos de misericórdia, que para a glória Deus preparou de antemão, desde antes da fundação do mundo. E esses vasos de misericórdia, Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então nós vimos o que? No domingo passado, que desde que entrou o pecado no mundo, que Deus quis fazer separação entre essas duas sementes. Há uma inimizade, há uma separação entre os que são de Deus e aqueles que são do diabo. Nós vimos também que os filhos da perdição, os filhos malditos, os vasos de ira, que Paulo diz, preparados para a perdição, eles foram postos neste mundo por Deus para tropeçarem na palavra. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 8, ele disse assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas que foram postas neste mundo para tropeçar na palavra, para serem desobedientes à palavra. Está escrito. Judas, que não é o Iscariote, mas o irmão do Senhor, o irmão de Tiago também, disse que este tipo de gente, essa semente maligna, eles são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Está lá em Judas, versículo 4. O salmista também escreve e diz assim, que os vasos de desonra, os vasos de ira destinados à perdição, eles nascem e já se desencaminham, proferindo o quê? Mentiras. Salmo 58, versículo 3. Mas eu quero nesta noite de quarta-feira, irmãos, mostrar para a igreja mais algumas características dessas duas sementes, para que tu tenhas um conhecimento profundo, para que tu não sejas mais como um menino, mas que tu sejas um adulto espiritual, para que tu tenhas a capacidade, mediante o conhecimento da palavra, de saber definir, distinguir, não apenas o bem, mas também o mal. Porque o povo de Deus sem conhecimento, irmão, o que nós temos visto aí? Eles chamam o mal de bem, e às vezes estão chamando o bem de mal, porque não tem esse conhecimento. Então, por favor, em primeiro lugar, os filhos de Deus, aqueles que o Senhor predestinou,
eles chegam à igreja, eles vêm à igreja, eles vêm ao templo, trazidos pelo próprio Deus. Isso é importante que tu saiba. Eles não vêm atraídos por promessas mirabolantes. Eles não vêm ao templo seduzidos por uma rosa, por um óleo da Terra Santa, por uma pedrinha do Sinai, ou por um objeto qualquer que lhes é oferecido. Observe que os métodos que hoje são usados por uma grande parte dos movimentos religiosos que estão aí implantados no mundo, nada tem a ver com os métodos bíblicos, irmão. As pessoas, elas são atraídas aos templos por causa de promessas mirabolantes. Venha que você vai ficar rico, venha que vai acontecer isso, venha que o Senhor vai te dar carro novo, vai te dar apartamento à beira-mar, vai te dar casa com piscina. Então criam uma sedução tão grande que as pessoas são atraídas não pela palavra, elas são atraídas pelas promessas mirabolantes, promessas de sedução. Outras são seduzidas pelos inúmeros objetos que lhes são oferecidos e que eles dizem que são objetos ungidos e poderosos. Então as pessoas vão em busca daqueles objetos. Mas o método bíblico qual é? É a pergunta. O método bíblico, irmão, é esse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Jesus não disse as minhas ovelhas, quando ouvem um pseudo pregador anunciar que vai dar para ela um sal ungido, um vidrinho de enxofre, ela corre para buscar o vidrinho de enxofre. Ele não disse isso. Ele disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. O que é a voz de Deus? A palavra. A palavra é a voz do Senhor. Tu tens que saber dessas coisas, irmão. Então veja só, ele disse assim: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então tu percebes que os filhos de Deus só virão a Jesus se o Pai trouxer. Nunca por atração de uma rosa, ou um sal, ou uma corrente não sei o que, ou uma coisa semelhante a esta. Nunca. É a primeira coisa que eu quero te mostrar nessa noite. Em segundo lugar, eu quero te mostrar que os filhos do diabo nunca crerão em Jesus, e também nunca darão bons frutos. Isso é importante. Vamos ver isto, por favor, no livro do profeta Daniel, por gentileza. Vamos lá para o Velho Testamento. É importante que nós possamos conferir coisas espirituais com espirituais. Capítulo 12, versículo 15, versículo 10, desculpe. Daniel 12, versículo 10, página 883. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Olha, veja, irmão, que os frutos da semente do mal sempre serão frutos maus. Os procedimentos, as atitudes desse tipo de gente sempre serão o quê? Para praticar perversidades. Eles morrem praticando o mal. Está aqui escrito. Nenhum deles entenderá. Eles nunca entendem as coisas de Deus. Eles nunca compreendem a verdade bíblica. Mas os sábios entenderão. Quem é sábio, diga amém. Por isso tu entende essas verdades. Se tu não foste sábio, se tu não fosse um eleito, se tu não fosse um escolhido do Senhor, tu nunca entenderias. Em Mateus, vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor, do nosso Pai. Mateus 7, versículo 20. O Senhor disse, Mateus 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha mais uma vez aqui as duas sementes. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Olha só, árvore boa e árvore
má. Quem é a árvore boa? Os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados. Quem é a árvore má? Os filhos malditos, a descendência do diabo. Não pode, olha, não pode, irmão, a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então você vê, Jesus deixou muito claro: a árvore boa, a árvore má. Pastor, pode uma árvore má amanhã se transformar e vir a se tornar uma árvore boa? Ou pode uma árvore boa amanhã se destrambelhar e se transformar numa árvore má? Impossível. O lobo jamais se converte. Quem é lobo jamais se tornará ovelha. A ovelha, por sua vez, irmão, jamais se tornará lobo. Pelo contrário, quem é ovelha chega um dia que se arrepende das suas obras, do tempo em que ela viveu segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e de imediato todos veem naquela pessoa o milagre do novo nascimento. Tudo exatamente como diz a Bíblia. Vamos ver isso em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer que outrora tu tivestes atitude de lobo, mas tu sempre foste ovelha de Jesus, irmão. Tu nunca foste lobo. Tu andastes com atitude de lobo, porque o pecado de Adão te matou. Tu andavas em lugares escuros e escusos, mas um dia, por tu ser um filho de Deus, por tu ser um predestinado, o Senhor te deu vida. Tu estavas morto, o Senhor te deu vida. O lobo, ele nunca tem vida. Ele morre como lobo. Então, os vícios, aquela mente corrompida que nós tínhamos outrora, os desejos pecaminosos, aquelas atitudes satânicas, diabólicas, foram que totalmente arrancadas da nossa vida. Isso é que se chama, ele vos deu vida. Ele tirou tudo aquilo, né, que era da parte do mal e nos encheu de quê? Do Espírito Santo. Então, irmãos, os filhos do diabo, eles não produzem boas obras e eles nunca crerão no Senhor Jesus. Pastor, por que eles nunca crerão em Jesus? Porque só os filhos de Deus recebem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem te concede, quem nos concede o dom da fé. A fé é um dom do Espírito Santo que só é concedido aos filhos do Senhor. Veja isto, por favor, em 2 Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé é de todas as pessoas da terra. É isso que está na tua Bíblia? Ah, não está isso? Graças a Deus que na minha também não está assim. Porque a fé não é de todos. Pastor, mas eu sempre ouvi os pregadores dizer, todo mundo tem fé. Às vezes eu ligo o rádio, pastor, e está lá os pregadores, porque Deus distribuiu fé para todo mundo. Quando as pessoas nascem, elas já trazem uma medida de fé. Nunca. Isto é vã filosofia. Isso não é a verdade da Bíblia. A verdade da Bíblia é essa aqui: a fé não é de todos. Se a fé não é de todos, é de quem? Dos filhos de Deus, irmão, daqueles que o Senhor predestinou. Então, só crerão nas verdades bíblicas quem é ovelha de Jesus, porque a ovelha recebe o Espírito Santo, recebe o dom da fé, e ela passa a ter a capacidade de crer naquilo que está escrito. Amém? Olha, em João, vamos voltar para o livro de João, João capítulo 10, versículo 24, o Senhor disse assim: rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus:
Já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha, Jesus disse, irmão, para um grupo de pessoas: olha, vocês não creem no que eu digo, porque vocês não são das minhas ovelhas. Bem, quem não é ovelha do Senhor Jesus é o que então? Cabrito do diabo. É o joio. São os vasos de desonra. São os falsos profetas. É o anticristo. Está muito claro isso aqui na Bíblia. Aqui não há mistério mais. O mistério já foi revelado. Volte uma página atrás, no capítulo 8, versículo 43, versículo que nós abrimos a mensagem. E mais uma vez nós encontramos Jesus diante de um grupo de pessoas que eram semente da perdição. E ele disse: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus disse: escuta, por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que a linguagem que eu falo para vocês é tão estranha? O que parece que eu estou falando para vocês em grego, em japonês, em chinês? Por que vocês não compreendem? E o próprio Senhor Jesus respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja, irmão, há pessoas nesse mundo que não compreendem a linguagem do Espírito Santo. Elas são incapazes de ouvir a palavra de Deus. A linguagem do Espírito Santo qual é? Tu és um eleito do Senhor, tu és um predestinado, o maligno não te pode mais tocar, o Senhor te predestinou em amor para a salvação, teu nome está escrito no livro da vida, ninguém poderá apagá-lo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Olha, há pessoas nesse mundo que dizem: não pode, eu não aceito, eu não consigo compreender esta linguagem. Compreende qualquer outra linguagem, menos a linguagem de Jesus. Se vem alguém de lá e diz: olha, o diabo vai te pegar e vai te jogar de cabeça no inferno, oh, aleluia, glória a Deus. Entende essa linguagem? Não é verdade, irmão? Olha, cuidado que a tua salvação se perde. Eu tenho que tomar cuidado, senão perde mesmo. Ela aceita essa linguagem, mas não compreendem a linguagem de Deus. Não entendem a linguagem de Deus, porque são incapazes disso, Senhor. E por que é que elas são incapazes? Porque é que há pessoas que têm uma incapacidade de ouvir a palavra. Não é ouvir com esses ouvidos aqui não, porque todos ouvem. É ouvir no sentido de entender. Ele respondeu no versículo 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, está claro isso aqui, irmãos. Ele disse: olha, quem é de Deus, quem pertence a Deus, quem foi predestinado pelo Pai, me dá ouvidos. Vocês não me dão ouvido, vocês não creem no que eu falo, vocês não acreditam na minha palavra, porque vocês não são de Deus, vocês são filhos do diabo. Será que Jesus estava perturbado naquele dia? Será que o Senhor Jesus falou coisas irresponsáveis? Será que ele não sabia o que ele estava dizendo? Claro que sabia. Ele sabia que ele estava falando com pessoas que eram semente da perdição. Ele sabia perfeitamente disso. Bem, uma outra característica dos filhos do diabo é que eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Todo filho de Deus, toda pessoa eleita, escolhida, predestinada em amor desde antes da fundação do mundo, quando vem a este mundo, seu nomezinho já ficou lá registrado nos céus. Os filhos do diabo não tem isso. Pastor, mas os pregadores dizem aí que o nome é escrito no livro da vida no dia que nós aceitamos Jesus. Irmãos, isso é o que os pregadores dizem. Eu não estou preocupado com o que os pregadores dizem. Tu também não deve estar preocupado com o que os pregadores dizem. Tu tens que estar preocupado com o que a Bíblia diz, com o que Deus diz.
Porque eles dizem tantas coisas, dizem que salvação se perde, dizem que o diabo vai te pegar, dizem que se cortar um dedo da franja do cabelo, vai para o inferno, dizem que se passar na praia e der uma olhadinha, não precisa entrar na água não, basta olhar assim, já perdeu a salvação, o Espírito Santo já saiu correndo. Olha, mas isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Apocalipse, vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Senhor: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha, João está falando de uma besta, ele está falando de um sistema religioso, um sistema de paganismo, um sistema de misticismo, de idolatria, que iria se estabelecer nesse mundo, que já está estabelecido nesse mundo. E ele disse que todos que habitam sobre a terra vão adorar esse sistema. Aí você toma um susto, todos, mas aí ele corrige: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer então que há pessoas neste mundo cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Escrito no livro da vida desde quando? Desde o dia que batizou nas águas? Não. Desde o dia que aceitou Jesus? Não. Jesus não é Coca-Cola, Jesus não é cafezinho para ninguém aceitar. Então foram escritos desde quando, pastor? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Veja, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8. A palavra diz: a besta que viste era e não é. Olha, era, mas não é mais, viu? O diabo já foi derrotado, irmão. A besta já era, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde quando? Desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, o teu nome foi escrito no livro da vida desde quando? Fala alto. Desde a fundação do mundo. Teu nome foi escrito desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o teu espírito e Ele decidiu, por um ato da sua soberania, te predestinar a este mundo, revestir o teu espírito de carne, te dar esta forma humana, para que tu viesses ao mundo participar de um plano perfeito. Naquela hora Ele escreveu o teu nome no livro da vida e ninguém pode apagar. Ninguém. Uma vez escrito para sempre. Então, há pessoas nesse mundo, diz a Bíblia, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quem são elas, pastor? São aquelas que passaram a existir na forma humana a partir de Caim. Os anjos decaídos, os demônios que também tomaram o corpo. Então esse não tem o nome escrito no livro da vida. O Senhor disse: olha, estes aí, quando virem a besta, eles vão adorar a besta, eles vão se admirar com a besta, eles vão se sentir atraídos pela besta. Por isso que você agora entende por que há pessoas neste mundo, irmão, que morrem adorando imagens. Outras morrem frequentando espiritismo, budismo. Outros crendo em Maomé. Quantos morrem acreditando em horóscopo, em búzios, em tarô, em pedra, em óleos, em rosa, em correntes? Por que isso? Porque não têm os seus nomes escritos no livro da vida. São filhos malditos, são filhos do diabo. Não adianta orar, não adianta mostrar na Bíblia. Olha, eles não dão a mínima para as coisas de Deus. Ele se sente atraído pelo paganismo, ele se sente atraído por aquilo que é contrário à verdade da Bíblia. Antes de você ter esta revelação, antes do Senhor iluminar os meus olhos, os olhos do meu coração, como iluminou os teus, eu não conseguia entender. Às vezes eu dizia: mas como é que pode? Eu mostrei para essa pessoa, eu mostrei na Bíblia, eu disse para ela que idolatria está errado, ela leu na Bíblia e ela morreu praticando aquilo. Eu não entendia por quê. Hoje eu sei por quê. Hoje eu tenho uma resposta para esta e para muitas outras perguntas.
como você também tem. É porque aquelas pessoas jamais poderiam crer, jamais elas poderiam obedecer a Deus, jamais elas poderiam compreender a palavra de Deus, porque elas nunca pertenceram a Deus. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem não é de Deus não ouve, não entende, não compreende, não se sente atraído pelas coisas do Pai, mas se sente atraído por aquilo que é do mal, morre praticando o mal, morre na desobediência. Então, no capítulo 20, por favor, do mesmo livro de Apocalipse, quer dizer que quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele reunir todas as nações da terra, os mortos ressuscitarão, todos ressuscitarão. Ele vai pegar o livro da vida e vai dizer: vamos ver aqui, você, como é teu nome? Zé Carlos Pereira da Silva. Zé Carlos Pereira, opa, legal, está aqui no livro da vida. Minha ovelhinha, entra e desfruta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos lá, você, a Joaquim dos Lanzós Pereira. Você não está aqui. Você é um daqueles anjinhos revestidos de carne, né? Está com a Bíblia para me enganar, né? Você já chegou aqui dando a paz do Senhor para mim. Apartai-vos de mim, maldito. Mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu preguei o evangelho, eu curei os enfermos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Irmãos, os filhos malditos, eles chegam ao ponto de pregar o evangelho, eles chegam ao ponto de curar enfermos, expulsar demônios. E o Senhor dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Tu tens que conhecer estas verdades. Tu não podes mais ser enganado nesse mundo, irmão. Tu tens que saber o que é o bem, mas tu tens que saber também o que é o mal. Então, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida será lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer, só serão lançados para dentro do lago de fogo quem? Quem não foi achado inscrito no livro da vida. Pastor, eu pensei que ia ser lançado no lago de fogo, pastor, a mulher que cortou o cabelo, pastor Carlos Magno. O irmão está mostrando uma coisa que eu nunca tinha visto. Pastor, eu achava que ia ser lançado para dentro do lago de fogo as irmãs que usam calça comprida, que pintam as unhas, que assistem televisão, que veem o Domingão do Faustão. Porque é isso que se fala aí fora, irmão. Não, meus amados, serão lançados para dentro do lago de fogo quem não tem o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Pastor, quem são os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida? Irmãos, a descendência da serpente, aqueles que passaram a existir nesta forma humana a partir de Caim. Por isso que Paulo disse aos Romanos: ou não tem o oleiro, quem é o oleiro? Deus, direito sobre a massa, para do mesmo barro. O que é esta massa, o que é este barro? O ventre de Eva. No texto grego original é: ou não teve o oleiro direito, para do mesmo ventre. Só havia Eva naquela oportunidade, tinha que sair de Eva do ventre. Deus respeitou a maternidade, um vaso para a honra, um vaso para a desonra. Ele disse: ou não teve Deus o direito de fazer isso? Ou será que Deus não é soberano e pode tomar uma decisão dessa? Claro, é evidente que pode. Deus havia decidido criar os seus filhos, dar forma aos seus filhos, revestir os seus filhos de carne, colocou Adão, colocou Eva no mundo. Satanás, que já estava no mundo, incorporou numa serpente, induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus, como ele tem induzido a muitos filhos de Deus a desobedecer ao Senhor nos dias de hoje. E o que é que Deus fez? Deus naquele momento ficou tão irado que Deus disse: pois agora, para que eu possa manifestar a minha ira, para que eu possa mostrar aos meus filhos por que é que eu os expulsei dos céus, por que é que para esse tipo de gente não há salvação, eu também vou revesti-los de carne, eu também vou dar uma forma humana. Porque, irmãos, se alguns daqueles anjos não assumissem a forma humana, olha,
Quantos existem aí fora que dizem assim: poxa, eu não aceito isso aí da Bíblia. Como é que Deus pegou anjinhos, expulsou, transformou em demônio? Eu acho que Deus não teve muita paciência. Se Deus tivesse chamado ele, levado um papinho, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, eles teriam se consertado. Olha, Deus tem poder. Aí Deus disse: olha, pois para manifestar a minha ira e manifestar o meu poder, eu vou criar vasos de ira destinados para a perdição, para que nós víssemos que aqueles anjos foram expulsos, se transformaram em demônios, porque de fato e de verdade, eles jamais se firmariam na verdade. Nunca se firmam na verdade. Um filho do diabo não se firma na verdade. Mostra para ele na Bíblia, ora por ele, jejua por ele, faz o que tu quiseres por ele. Ele morre praticando o mal. Praticando o mal. Então, meus amados, isto que eu estou te ensinando ao longo desses 3 cultos, irmão, isso não é uma nova doutrina. Não, isso está na Bíblia, olha, já faz quase 2000 anos. É que o sistema religioso que aí está implantado nunca abordou esse assunto. Os pregadores nunca falaram sobre isso. Isso não é uma particular interpretação que esta igreja está dando à Bíblia Sagrada. Não, isso são verdades profundas de Deus que o Senhor Jesus revelou ao apóstolo Paulo para que Paulo as tornasse conhecida à igreja. É isso que eu estou te mostrando, é isso que o Espírito Santo está te ensinando nesses dias. Diga graças a Deus por isso. No verdadeiro cristianismo, meus amados, olha, não há lugar para lógica, nem para filosofias, nem para pensamentos humanos. Não há lugar para isso. Portanto, se Deus quis fazer vasos para a honra e vasos para a desonra, Ele o fez porque Ele é soberano. E quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Diz a Bíblia: quem és tu, ó homem, para dizer que é injustiça? Quem és tu, ó homem, para dizer que não é assim? Claro que é assim. Ele quis, Ele fez, e ninguém poderá frustrá-lo. Ele determinou que os predestinados, os filhos, aqueles que o próprio Deus plantou, têm a vida eterna. Ele disse: ninguém os arrebatará das minhas mãos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Onde é que os pregadores foram buscar essa história de que um filho de Deus pode perder a salvação? Só na cabeça de um louco é que vem uma história dessa. Onde está isso na Bíblia? Não, Deus deu a vida eterna. A planta que o Pai não plantou, o joio, os vasos de ira, o anticristo, os falsos profetas, serão arrancados pelo próprio Deus e lançados no inferno. Está na Bíblia. Vamos ver isso em Mateus, por gentileza. Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 13. O Senhor Jesus disse assim: Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, dependendo das suas atitudes, né, ele poderá continuar plantado. É isso que está na Bíblia. Não, dependendo, o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai fazer não sei o que, e aí ela vai ficar uma plantinha boa e Deus vai aceitar. É isso que está na Bíblia? Não. Toda planta, diga bem forte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada? Será arrancada. Então, há plantas que o Pai plantou e há plantas que o Pai não plantou. Irmãos, o povo de Deus desconhece isto. O povo de Deus não crê nessas verdades. Por isso que você vê aí essa proliferação tremenda de seitas, de falsos profetas, de falsos pastores. Porque para o povo de Deus, ele só consegue discernir o bem, ele não consegue discernir o mal. Qualquer vagabundo espiritual pega uma Bíblia, bota um paletó, uma gravata, pega um lugar qualquer, bota o nome de igreja, no outro dia já está assim de gente. Ocupa um horário na televisão e diz: amanhã eu estou distribuindo para abençoar a tua vida o pó da unha de Jesus. No outro dia está assim de gente atrás do pó da unha de Jesus.
É verdade. Olha, eu vou colocar aqui uma piscina de leite, tu vais passar para purificar os teus pecados. E sai gente das igrejas tradicionais, das igrejas sérias, para participar desses absurdos. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Tudo é de Deus. Usou o nome de pastor, já é de Deus. Já é de Deus. Botou uma Bíblia embaixo do braço, saudou com a paz do Senhor, já é de Deus. É isso que nós temos visto aí. Por isso que você vê tantas coisas tremendas acontecendo, e por vezes você fica sem entender por que aquilo está acontecendo. Então, por favor, veja em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Irmãos, nesta igreja tu és alimentado de carne, tu recebes alimento sólido. Aqui tu tens crescimento espiritual mesmo. Outrora nós também só recebíamos leite, viu, irmão? Mas depois que o Senhor nos deu a revelação, depois que Deus iluminou os olhos do nosso coração, só há alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança. Pastor, o que é o alimento leite? É você passar a tua vida inteira indo para uma igreja, para um templo, e a única coisa que tu recebes como alimento, porque o teu espírito se alimenta do que ouve, assim como o teu corpo, a tua carne, se alimenta do que tu comes pela boca, o espírito é alimentado pelo que ouve. Então, alimento leite é você ouvir a vida inteira. A única coisa que os crentes ouvem, o que é? Porque Jesus curou o cego, porque a mulher hemorrágica, porque a mulher que tinha a coluna torta, porque o Zaqueu que escorregou da árvore, porque o leproso que ficou curado, porque se cortar um dedo de cabelo perde a salvação, se for uma praia o Espírito Santo já saiu, não porque tem que pagar o preço, não porque tem que fazer sacrifício, não porque cuidado que a salvação se perde, cuidado com o dia do Armagedon, a batalha do Armagedon, e fica todo mundo apavorado com a batalha do Armagedon. Isso é alimento leite. Por isso a maioria do povo de Deus é criança. E por isso os falsos profetas enganam o povo de Deus com brinquedinhos, corrente, vidinho de enxofre, lenço não sei da onde, varinha não sei de quê. As crianças espirituais às vezes são enganadas com joguinhos espirituais. Corrente de jejum. Vamos fazer uma corrente de jejum, um relógio de oração. Aí chega uma hora que o povo está saturado disso, então manda vir um pregador dos Estados Unidos. Aí traz um pregador americano, o pregador vem, o negócio é o seguinte, irmãos, você tem que jejuar para poder ficar cheio do poder de Deus. Aí fala a mesma coisa que os outros já falavam. Aí diz, caramba, não deu resultado. Faz o seguinte, chama um artista famoso para dar testemunho. Traz o Dedé de Deus dos Trapalhões. Aí traz Dedé de Deus, né? É verdade. Aí depois diz, bem, cria show para essa gente aí. Aí começa o show dos artistas. Não é o que a gente está vendo aí acontecer, irmão? Toda hora. É verdade ou não é? Aí você vê o povo de Deus o quê? Criança. Criança. Ele diz no versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos. Quem é adulto espiritual na fé, diga amém. Amém. Então o alimento sólido é para você. O que é o alimento sólido, pastor? É tu saberes, irmão, que o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É tu saberes que só serão salvos aqueles a quem Deus predestinou a este mundo. Alimento sólido é tu saberes que há neste mundo dois tipos de pessoa, duas descendências, os filhos de Deus, os filhos do diabo, a boa semente e a má semente, os vasos de honra e os vasos de desonra, a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou. Que a tua salvação é eterna, que uma vez salvo, salvo para sempre.
O alimento sólido é tu saberes que tu tens que viver neste mundo por cabeça, não por cauda. Que o maligno não te pode mais tocar. Isso é alimento sólido. Mas ele disse, olha, o alimento sólido é para os adultos. Porque se você dá este alimento para uma criança, como é que ela faz? Isso é heresia, não pode. Ai, por favor, deixa eu me esconder. Tu diz, tu és um predestinado. Não sou. Por favor, não quero ouvir essa palavra. O maligno não te pode tocar. Pode, ainda traz mais 7. Ainda quer mais 7, irmão. Criança. Alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, a prática de quê, hein? Da palavra, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tu tens que saber discernir, irmão. Tu tens que ser adulto, tu tens que ter um conhecimento da Bíblia, a ponto de você dizer, isto é do diabo. Esse é um falso profeta. Esta é uma falsa igreja. Não, esse evangelho aí está pervertido. Isso não é a verdade da Bíblia. Isso é discernir o bem, isso é discernir o mal. Então, meus amados, a verdade é que quem é de Deus até o fim. Filho uma vez, fala com o pastor, filho uma vez, filho para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Irmãos, tu tens que saber que tu não és um acaso da natureza, meus amados. Quando tu nasceste no ventre da tua mãe, ali naquela hora, naquele momento, estava nascendo um escolhido do Senhor, um espírito predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo, e que naquele exato instante Deus o estava revestindo de carne. Tu não és fruto do acaso, não. Tu és um eleito, tu és um predestinado. O Senhor te predestinou em amor. O teu nome está escrito no livro da vida. Tu estás nas mãos de Jesus. Ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Amém? Amém. Esta é a verdade da Bíblia, meus amados. Esta é a verdade bíblica. Se alguém vem e prega evangelho diferente deste, seja o quê? Anátema. Pastor, o irmão está dizendo que se alguém pregar evangelho diferente, seja maldito. O irmão está falando umas coisas muito estranhas, muito fortes. Por favor, em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo pregava tudo isso que eu acabei de pregar para os irmãos. E Paulo dizia assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer que há um outro evangelho aí na praça? Claro, já havia na época de Paulo. É o falso evangelho, é aquele evangelho água com açúcar, que diz, não, todos são filhos de Deus. Que é isso, não é nada disso. A igreja romana, a grande meretriz, botou tanto açúcar na água, que ela disse, olha, tem até um purgatório. Tu podes fazer o que for, depois de dar uma passadinha lá, purga os pecados, nos encontramos mais adiante. Este é o outro evangelho. Quando alguém te diz que a tua salvação se perde, é outro evangelho. Quando alguém diz que por causa de uma franja de cabelo, tu és lançado no lago de fogo, isso é outro evangelho. E Paulo disse, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, se alguém te prega evangelho diferente deste que eu estou te pregando, tu estás conferindo na tua Bíblia, seja anátema, seja maldito. É isso que está na Bíblia, é isso que está escrito. Esta é a verdade, esta
é a palavra de Deus, esta é a vontade do Senhor. Amém? Diga glória a Deus, diga graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Trocar o evangelho de Deus por vãs doutrinas. É verdade, trocaram mesmo. Trocaram a verdade do Pai por fábulas humanas. Tornaram seus filhos cativos, presos à própria sorte. Tiraram a soberania do nosso Senhor. Não creram em Jesus. Não creram em Jesus. Não creram em Jesus, mas para seus filhos eleitos e predestinados, A graça foi revelada. a graça foi revelada, tornando-os libertos. Sabemos que Ele morreu Para que fôssemos livres E ressuscitou. Aleluia. e ressuscitou, e do céu, como Pai ele Ele vive. Ressuscitou. Oh meu Jesus, tua graça pra mim trouxe vida. E há pessoas que ainda vivem sofrendo e chorando a tua morte. Trocam Jesus pelo mundo e pelos seus prazeres. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas os teus filhos te adoram e creem no teu nome. Mas para seus filhos eleitos e predestinados, A graça foi revelada. a graça foi revelada, tornando-os libertos. Sabemos que Ele morreu para que fôssemos livres. Ressuscitou. E ressuscitou, e do céu, como Pai Ele vive. Cante. Ressuscitou. Oh meu Jesus, tua graça pra mim trouxe vida. E há pessoas que ainda vivem sofrendo e chorando a tua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas os teus filhos te adoram e creem no teu nome. Ah,
Agora nós entendemos, meu Senhor, porque que um dia nós estivemos tão distante de Ti, tão longe do verdadeiro caminho, andando por lugares escuros e escusos, alguns nos vícios, na droga, na maconha, na cocaína, na bebida alcoólica, outros em caminhos de prostituição, adultérios, lesbianismo, homossexualismo. Outros enveredaram pela idolatria, adoravam ídolos, criam estátuas, imagens, depositavam a sua fé em objetos da tua criação, rosa, sal, água, óleo. Outros andaram pelos caminhos escusos do espiritismo, e nenhum de nós entendíamos as coisas de Deus, nenhum de nós buscávamos ao Senhor. Mas um dia uma vontade sobrenatural começou a se manifestar dentro de cada um de nós. Nós ouvimos a tua palavra, alguém nos falou de ti, alguém nos anunciou verdades eternas, alguém nos falou do nome de Jesus, e uma verdade, uma vontade incontrolável começou a brotar e nos impelia para a igreja, nos empurrava para os braços do Senhor. Hoje nós sabemos, Senhor, porque a tua palavra diz: Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Aquela vontade era o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, efetuando no nosso coração esse desejo. Era o Senhor inclinando o nosso coração, era o Senhor nos arrastando para os braços de Jesus. Foi neste momento que o Senhor nos deu vida, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. O Senhor nos lavou, o Senhor nos regenerou pelo poder do teu Espírito Santo. O Senhor nos fez novas criaturas. E tudo isto, Senhor, porque nós éramos filhos benditos de Deus. Hoje nós estamos aqui, não foi porque um dia te aceitamos, não. Quem somos nós para te aceitar? Quem é o homem, diz a palavra? Não, o Senhor nos aceitou. O Senhor nos escolheu dentre todos os povos da terra. O Senhor nos chamou, nos justificou, nos glorificou, nos aperfeiçoou para sempre. Nós estávamos mortos. O Senhor nos deu vida pela tua graça. Não foi por nossas obras, não foi pela oração de um parente, de um pastor ou de uma igreja. Não, nós hoje somos salvos, temos a salvação, a vida eterna por graça. Tudo isto que o Senhor operou na nossa vida, o Senhor o fez graciosamente. E hoje nós sentimos, ó Deus, um regozijo. Nós nos regozijamos em saber que somos eleitos de Deus, pedras vivas do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Deus Criador dos céus e da terra. Hoje nós nos regozijamos em saber que os nossos nomes não estão apenas escritos no livro da vida, mas eles estão gravados nas palmas das tuas mãos. O Senhor nos conhece pelo nome, aleluia, aleluia. Nós somos ovelhas do teu rebanho, nós ouvimos a tua voz e te seguimos. Obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso. Obrigado porque tu nos escolhestes para participar do teu plano perfeito neste mundo. Obrigado porque tu nos fizestes vasos de honra para a tua glória, meu Senhor, para que nós pudéssemos viver uma vida de santificação neste mundo, para que o teu nome fosse glorificado. Obrigado.
Nós te agradecemos por tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por eu pertencer a Ti. Obrigado por eu fazer parte da Tua família, meu Senhor. Obrigado por eu ser ovelha do Teu rebanho. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem Jesus eu andei, sem destino e sem lar. Qual perigos passei, tão perdido a vagar. Mas um dia parei, bem de frente da cruz. O pecado deixei, quando encontrei Jesus. Do abismo saí, quando a luz pude ver, e da morte escapei com seu grande poder. Tudo em mim transformou, não sou mais